Existiu um homem que fugiu da própria morte. E mais estranho ainda, a morte quase alcançou ele. Mas naquele dia, uma única Iabá teve coragem de mentir para o próprio Iku. E por causa disso, o destino de Euá mudou para sempre. Porque naquele dia, Euá enganou a morte. Fala, Marco Bex. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que existe um Itã onde a própria morte foi enganada? E não foi por qualquer um, não. Foi por Euá, a senhora da pureza, a dona do horizonte. Mas esse Itã também revela outra coisa muito profunda. Foi nesse dia que Euá recebeu um dos dons mais raros dentro da espiritualidade. E quando você entende esse Itã, você percebe uma coisa muito curiosa. Tem gente que acha que Euá é só silêncio. Mas quem conhece os fundamentos sobre ela sabe que quando Euá aparece é porque algo muito sério está prestes a acontecer. Então hoje eu vou te contar a história do dia em que Euá enganou a morte. Então bora lá! Dizem os mais antigos que em um tempo muito distante, Euá costumava passar longas horas à beira do rio. Ali o mundo parecia silencioso, as águas corriam lentamente, e os grandes panos brancos, os alás, eram lavados pelas suas serviçais. Era um momento de paz, mas dentro do coração de Euá existia uma tristeza que poucos conheciam. Muitos diziam que Euá era esposa de Omulu, mas havia uma dor que ela carregava em silêncio. Ela não podia ter filhos, e para uma mulher da sua época, essa era uma tristeza profunda. Por isso, Euá preferia o silêncio dos rios ao barulho das aldeias. Mas naquele dia, o silêncio da floresta foi interrompido. Primeiro veio o barulho dos galhos, depois passos desesperados. Alguém corria, corria como quem foge de algo inevitável. E então um homem surgiu entre as árvores. O homem estava completamente exausto, o suor escorria pelo rosto, e seus olhos estavam cheios de medo. Ele olhava para trás o tempo todo, como se soubesse que algo terrível estava logo atrás dele. Euá levantou-se imediatamente, sua postura mudou, a serenidade virou autoridade, e com a voz firme ela perguntou: "Quem és tu que ousa interromper a paz de uma mulher de Omulu?" O homem caiu de joelhos, ele mal conseguia recuperar o fôlego. Então disse algo que fez o vento da floresta parecer parar. Euá, Iku está atrás de mim. A morte me persegue há dias. Se ela me alcançar agora, meu destino termina aqui. Por um instante, Euá ficou em silêncio. Ela olhou aquele homem com atenção. Algo nele era diferente, algo antigo, algo profundo. E naquele momento, Euá tomou uma decisão que mudaria o destino de todos ali. Sem dizer uma única palavra, Euá mandou suas serviçais trazerem os panos. Os grandes alás brancos foram espalhados pelo chão. Depois, ela virou um grande ibá sobre eles, e olhando para o homem, disse apenas uma coisa: "Esconda-se." O homem se apressou, deitou-se entre os grandes panos brancos. As serviçais cobriram seu corpo com os alás recém-lavados. Então, Euá virou o grande ibá por cima dele, como se ali não existisse absolutamente nada. Depois de esconder o homem, Euá fez algo ainda mais inesperado. Ela simplesmente se sentou sobre o ibá, como se estivesse descansando. Como se aquele fosse apenas mais um dia tranquilo à beira do rio, mas no fundo ela sabia exatamente quem estava chegando. E então o vento mudou, a floresta ficou estranhamente silenciosa. Os pássaros pararam de cantar, porque naquele momento Iku havia chegado. A própria morte caminhava entre as árvores. Iku não corria, a morte nunca corre. Ela apenas caminha com a tranquilidade de quem sabe que mais cedo ou mais tarde todos acabam no seu destino. E naquele dia ela estava procurando alguém. Iku parou diante de Euá e perguntou com a voz fria: "Mulher dos horizontes, viste passar por aqui um homem? Ele fugia de mim", e descreveu exatamente o homem que estava escondido debaixo do ibá. Por um instante o tempo pareceu parar. Debaixo de Euá, o homem prendia a respiração. Diante dela estava a própria morte. E naquele momento Euá precisava decidir. Euá então respondeu com calma: "Sim, eu vi ele passar por aqui sim." Iku inclinou a cabeça e o apontou para o lado oposto ao rio. Ele correu naquela direção. Iku não questionou. A morte nunca imagina quem ousaria mentir para ela. Sem perder tempo, ela seguiu na direção indicada e logo desapareceu entre as árvores. E naquele instante, a vida venceu a morte. Somente quando o silêncio voltou, Euá se levantou com calma, retirou o ibá e debaixo dos panos o homem finalmente saiu, respirando como quem havia voltado da morte. O homem olhou para Euá com profunda gratidão. "Você salvou minha vida." Ele respirou fundo, então revelou algo inesperado. "Euá, eu não sou apenas um viajante. Meu nome é Ifá." Euá ficou em silêncio por algum instante. "Ifá?
Aquele não era um nome comum. Ifá era conhecido entre os mais antigos como guardião do destino, o grande adivinho, aquele que compreende os caminhos invisíveis da vida. Ifá então inclinou a cabeça em respeito e disse algo que poucos mortais teriam coragem de dizer. Hoje você enganou a morte. Você fez aquilo que poucos ousaram fazer, e por causa disso, seu destino também mudou. Ifá aproximou-se de Euá, levantou a mão lentamente e tocou na sua testa. A partir de hoje, Euá, você verá aquilo que os outros não conseguem ver. Você compreenderá sinais, o que os seus olhos comuns jamais perceberiam. Naquele instante, algo mudou dentro de Euá. Seu olhar ficou diferente, mais profundo, mais atento, porque naquele dia, Euá recebeu o dom da vidência. Mas Euá ainda estava em silêncio, porque dentro de seu coração existia outra dor, uma dor antiga, uma tristeza que ela carregava há muito tempo. E Ifá percebeu isso imediatamente. Ifá observou Euá com atenção. Os grandes adivinhos conseguem ver além das palavras. E ele viu algo que Euá jamais havia dito, aquela tristeza escondida, uma ausência, um vazio que ela carregava dentro do peito. Ifá então falou com calma. Eu sei da sua dor que você carrega, e eu sei o que dizem, que você não pode ter filhos. E é exatamente por isso que seu coração muitas vezes fica em silêncio. Mas o destino nem sempre é fixo, ele muda, ele se transforma, principalmente quando alguém demonstra coragem diante da própria morte. Ifá então declarou algo que mudaria o destino de Euá, que sua vida seja fértil, que a alegria volte ao seu caminho e que o silêncio do seu coração se transforme em vida. Depois disso, Ifá apenas sorriu, virou-se lentamente e caminhou de volta para a floresta como se fosse apenas mais um viajante. Mas Euá sabia que aquele encontro mudaria sua história para sempre. Depois daquele encontro, Euá permaneceu em silêncio por muito tempo. O rio continuava correndo, o vento continuava movendo os panos brancos, mas dentro dela algo havia mudado para sempre. A partir daquele dia, Euá enxergava o mundo de forma diferente. Ela começou a perceber sinais, pequenos movimentos do destino, coisas que passavam despercebidas para todos os outros, mas que para Euá agora eram claros como o sol. Por isso, Euá se tornou um dos orixás mais misteriosos, porque Euá não fala muito, Euá observa, e quem observa o destino aprende coisas que o mundo ainda não está preparado para ouvir. Então, Macbex, esse Tan explica primeiro o fundamento de Euá. Euá está ligado à vidência, à intuição profunda, à capacidade de perceber aquilo que ainda está para acontecer, porque foi o próprio Ifá quem lhe concedeu esse dom. O segundo fundamento é que Euá enfrentou a própria morte. Ela ficou diante de Ku, e mesmo assim não teve medo. Isso mostra que Euá conhece os mistérios da vida e também os mistérios da morte. E outro fundamento está nos panos brancos, os alais. Eles representam a pureza, limpeza espiritual, proteção. Por isso Euá também é ligado à pureza e à clareza espiritual. Esse Tan também ensina algo profundo. Às vezes, o destino muda em um único momento, um único ato de coragem, uma única decisão. E naquele dia, Euá decidiu proteger a vida. E por isso, os mais antigos dizem, quando Euá aparece, é porque o destino está se movendo. Algo está prestes a mudar, algo está prestes a acontecer. Porque Euá enxerga muito além do que os olhos conseguem ver. Esse Tan tem muito a ver com o que falamos na série dos orixás na vida real, né? Quando falamos exatamente dessa Iabá. Realmente, Euá não é uma Iabá muito popular, e até seus fundamentos são pouco conhecidos, mas o arquétipo é bastante interessante e complexo. Então, se você não acompanhou a série, dá uma olhada aqui no final ou na descrição, que tem um vídeo completo falando exatamente sobre Euá e as características que o povo usa de forma deturpada sobre ela. E assim termina esse Dama Comex, do dia em que Euá enganou a morte, o dia que Euá recebeu o dom de enxergar o destino. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ajuda a fortalecer o canal aqui. Se inscreve, deixa o like, comenta e compartilha. Isso ajuda muita gente. E se você quiser que a gente faça algum entanto sobre algum orixá específico, dá sua sugestão aqui também. E agora, Macbex, existe um detalhe curioso. Não é só Euá que enfrenta a morte. Existe uma outra Iabá que não foge de Ku. Ela dança com os ventos, com os mortos. Ela enfrenta a tempestade. E ela, quando chega, nem os espíritos ficam parados. Então, no próximo Tan, eu vou te contar uma história de Yansan bem bacana. A orixá que não teme a morte e enfrentou o Ogum pelo seu amor com Oxaguian. Então se prepara, porque essa história também é forte. Axé, abraço do amigo Zé Pimenta das Almas.